Professora Tabita chegando aqui para mais essa aula de biologia. Nós estamos aqui no percurso da unidade 1, ok? E dentro dessa aula vocês já viram aí uma base muito bem fornecida aí através das nossas aulas sobre a genética, as nossas leis mendelianas, ok? E agora, na aula de hoje, a aula 12.1, nós vamos enfatizar algo de grande importância quando se fala nos processos biológicos, tá? Tanto para atividades reprodutivas quanto para a manutenção das espécies aqui presentes. Então vamos lá na nossa lâmina. Agora só uma atenção ali no meu diretor. Isso, porque a lâmina adiantou aqui. Pronto. Aula 12.1. Nós vamos falar então... Ixi, o mouse aqui não está passando. Nós vamos falar, então, sobre a genética e a divisão celular, né? Então, dentro dessa aula, nós vamos nos lembrar, porque vocês já viram, já tem esse nível de informação, né, sobre o processo de mitose e meiose. Mas a gente vai fazer essa retrospectiva daquilo que vocês ainda se recordam, tá bom? Por quê? De uma forma direta ou indireta, sempre vai estar, o Enem vai estar trazendo aí alguma informação a nível desses processos de divisões celulares. Tudo bem? Diretor, me ajuda aqui que esse mouse tá maluco. Deixa eu ver o que a gente faz aqui. Deixa eu ver aqui se ele está obedecendo agora. Eu acho que isso já foi. Pronto, agora vai. Tirei. Vamos lá, então. Divisão celular. O que é esse processo de divisão celular? Dentro do estudo da biologia, nós mencionamos ou nós retratamos esse processo como um ciclo. Assim como toda a vida tem um ciclo, né? Ele nasce, cresce, se desenvolve, reproduz e morre. A gente também tem dentro da nossa atividade celular esse ciclo. E aí, o que entra dentro deste ciclo? Nós temos aí o ciclo celular, né? Ele inclui uma fase que a gente chama de intérfase ou interfase, tá? Em algumas literaturas você vai encontrar interfase ou interfase. E essa interfase você tem aí 3 momentos, tá bom? O momento G1, o momento S e o momento G2, ou gap 1, S de síntese e o gap 2, tudo bem? Tanto processos como a mitose e a meiose, eles vão ter esse período, essa fase. E dentro das divisões celulares mitótica e meiótica, você vai encontrar, então, a fase de prófase, metáfase, anáfase e telófase. Eu quero que você se atente, galera, nesta aula para o seguinte ponto. Olha aqui para mim. Nós estamos falando de ciclo celular. Nessa aula de hoje, nós vamos fazer um apanhado, uma retrospectiva do que são, qual a importância delas e vamos relembrar essas fases. Mas não vamos entrar nos detalhes, porque você tem uma aula específica para detalhar isso aí, tá bom? Mas na aula de hoje a gente vai estar relembrando isso. Então, o ciclo celular, ele inclui a intérfase, com esses 3 momentos, gap 1, S e gap 2, e aí você vai ter o processo de divisão celular em si, que pode ser ou de mitose ou meiose, tudo bem? E dentro delas, você vai ter 4 fases, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Professora, eu estou lembrando de algo que a gente estudou dentro desse processo, que é aquele que tem uma divisão, que a célula vai se dividindo. Exatamente, é citocinese, que é a divisão ali do citoplasma. Mas vamos, então, dar uma olhada nesse material. Então, vamos conhecer cada uma dessas fases, né? Dentro desse ciclo celular, como a gente estava falando, nós temos aí... Deixa eu botar uma canetinha aqui azulzinha. Pronto, deixa eu ver. Azul, meu bem, eu quero azul. Isso. Então, nós temos aqui ó, o gap 1, tá? Nessa fase do gap 1,
que para cada uma delas, vocês estão vendo a cor diferente, porque elas têm um momento, têm um ritmo diferenciado. Só pela imagem aqui, você consegue ver que a fase S é longa, a fase G1 é longa, a fase G2 já é mais curtinha, e a parte de divisão em si, que é mitose ou meiose, aí você tem ela mais reduzida, né? Ela já executou dentro dos gap 1, gap 2 e S tudo o que ela precisa. Então, o que vai estar acontecendo de evento na fase G1? Na fase G1, você vai ter a célula saindo, tá bom? Ela saiu de um processo de divisão celular. O que vai precisar acontecer? Olha aqui para mim. Nessa fase, ela vai estar aumentando o seu volume citoplasmático, ela vai estar produzindo organelas citoplasmáticas, como mitocôndrias, ribossomos. Ela vai estar em intensa atividade metabólica, produzindo o quê? Proteínas e o RNA mensageiro. Essa é a fase do gap 1. E aí, ela vai começar a ordenar, organizar, sabe aquela inspeção? Eu acabei de sair de um processo de divisão, mas eu já vou começar, porque eu estou num ciclo, eu já vou começar a me preparar para seguir esse percurso, para chegar novamente, deixa eu vir a minha mãozinha aqui, para chegar aqui, ó, e finalizar o gap 2, para novamente me dividir novamente, tá? A célula se dividir novamente. Então, ela nesse período G1 aqui, além dessa síntese de proteínas, síntese de RNA, ela vai também estar se preparando ou verificando se ela já está ajustada para essa outra fase, que é a fase S. O que é importante, professora, nessa fase S? Fase de síntese. Aqui você vai ter a replicação do material genético. Sem essa replicação e sem a replicação de forma ordenada, você pode ter problemas com essa unidade celular. Devido à atividade, a atividade que essa célula for desenvolver ou que estrutura que ela vai compor, né? Ela pode, se ela tiver nessa fase de síntese algum erro, pode dar ruim. Então, o que o gap 1 faz também? Ele vai ajustando tudo para que essa fase ocorra tranquilamente, sem erros. Tudo bem? Aí a fase de síntese chegou no ciclo celular e ela vai, então, duplicar o seu material genético, porque essa célula, no final, ela vai ter um aumento celular, uma divisão celular. Ela, em vez de uma unidade, ela vai se transformar em 2, no processo mitótico, ou em 4 unidades celulares, como na meiose. Tudo bem? Aí a gente chega aqui no gap 2. O que é importante no gap 2? A atividade metabólica ainda continua, tá bom? Só que aí no gap 2, os reparos vão estar sendo observados. Aqui, ó, no G1, eu vou preparar essa célula para que ajuste-se a fase de síntese. Mas, após essa fase de síntese, pode ter acontecido algum erro? Pode. E aí o gap 2 vem para ajustar. Opa, tem um erro aqui, ele identifica onde está o erro e tenta fazer o ajuste. Algumas vezes ele vai conseguir fazer esse ajuste, outras vezes não, tá bom? Mas essa fase aqui é muito importante também, porque é nela que você vai ter aí a célula se reorganizando, se reajustando para chegar, enfim, na fase de divisão celular. Professor, eu estou vendo que aí nessa imagem também tem um GO, um gap 0. O que significa isso? Algumas vezes, tá, a célula ela vai entrar nessa fase G0, que é uma fase em que ela continua com essa atividade metabólica, porém ela entra em estado de... ela fica como se ela estivesse no processo de dormência, vamos dizer assim, mas a quinescência, pronto. Ela entra na fase de quinescência, ela está ativa, mas ela não vai entrar em divisão celular. Ela não segue para as etapas S e G2. Tudo bem? Em alguns momentos essa fase G0 vai acontecer. Voltando então para o nosso quadro, olha lá. Então nós vamos ter aí processos de mitose, a primeira divisão celular que nós vamos falar aqui depois da fase de gap 2.
Tudo bem? A célula já fez os reparos, os ajustes devidos e agora ela está prontinha, o seu material genético já foi duplicado, né? E agora ela tem toda a estrutura para completar esses processos de divisão celular, passando pelas fases de prófase, metáfase, anáfase e telófase, até chegar na citocinese. Então, aqui é o ciclo, tá bom? O percurso com as fases que ela vai se dar até chegar aqui à nova estrutura celular. Em vez de uma, duas novas células, no caso da mitose, iguais, né? Tudo bem? Então, o que é a mitose? A mitose é um tipo de divisão muito frequente entre os organismos da Terra atual e, dentre os organismos unicelulares, ela é voltada para a reprodução assexuada, onde um organismo, tá? Ele vai se duplicar sem a necessidade de parceiros, tá bom? E então a multiplicação desses organismos irão acontecer no ambiente aquático, em áreas muito salinas, áreas com temperaturas elevadíssimas, como a gente tem algumas bactérias resistentes, em fontes termais, lá no fundo dos oceanos. Então, esse processo mitótico vai estar acontecendo para fazer com que esses organismos se multipliquem ali no ambiente. Tudo bem? E nos organismos pluricelulares, ela vai ter uma importância muito grande, que é a reparação dos nossos tecidos. Gente, a reparação dos nossos tecidos, ela vai acontecer quando eles sofrem alguma lesão, tá? Vem aqui para mim, ó. Essa lesão pode ser um corte ou um arranhão, tá? Uma fratura exposta que você tem, esse tecido já foi lesionado, ele vai ter esse processo de reparação, de reconstrução, tá? Então, o processo de mitose vai estar tendo esse papel. E também na reposição celular. Diariamente, né? Nós estamos perdendo tecido. E esses tecidos são constituídos por células que vão ser repostas através do processo mitótico. Então, isso é bem interessante quando a gente vê aqueles filmes, né, que tem aí uma cena de um crime, onde os médicos ali os legistas vão lá e identificam tudo. Eles vão atrás de quê? Qualquer tipo de resíduo material biológico, seja saliva, seja sêmen, seja restos de tecido, tá? Eles vão atrás de alguma coisa para identificar nessas células, que são as chamadas células somáticas, né? Que vão conter o material genético e vão conter a informação ali desse possível assassino ou da vítima, né, em questão. Tudo bem? Então, o processo mitótico ele é muito importante para esses níveis de ocorrências que nós temos ao longo da nossa vivência, tá bom? E também muito importante aqui, ó, para o nosso crescimento. Então, aquilo que faz com que nós vejamos os nossos animais domésticos se desenvolvendo, da fase de filhote para a fase adulta, do nosso irmãozinho, pequenininho, bebê, para o nosso irmão adolescente, jovem, adulto, é justamente o processo de divisão celular chamado de mitose. Tudo bem? Pode abrir para mim, diretor. A mitose é um processo contínuo de divisão celular, na qual observamos as 4 fases que a gente mencionou ali no início. Então, a gente tem aí prófase, metáfase, anáfase e telófase, tá bom? São 4 fases apenas, gente. Não vão se desesperar como vocês se desesperaram lá no primeiro ano, não, quando vocês estavam vendo isso aí inicialmente. Na verdade, no ensino fundamental, vocês também veem, né? Essa divisão celular, com essas 4 fases. E aí, ó, esse processo vai ocorrer, como a gente já mencionou, em todas as nossas células somáticas. Células somáticas, galera, são todas as células que estão no teu corpo que não são as reprodutivas, tá bom? Então, qualquer extremidade do teu corpo, a orelha, teu pé, a unha, tudo, tem essas células somáticas e elas sofrendo processo de mitose. O final da mitose, com a separação do citoplasma, é chamado de citocinese, como a gente consegue visualizar nessa imagem aqui, ó. Esse evento aqui é o evento chamado de citocinese. A citocinese, ela pode começar já aqui, ó, tá? Dentre a metáfase, aí até chegar ali na anáfase, tá? Ela pode já começar esse processo
de divisão citoplasmática a partir dali. Não precisa ser só depois da telófase, não, tá? Vamos para cá. Onde eu estava? Então, vamos para a primeira fase, que é a fase de prófase, né? É a fase mais longa desse processo mitótico. O que vai acontecer nessa fase? Deixa eu ver se tem uma imagem. Ah, tá, depois. Os cromossomos vão começar a ficar visíveis. O que acontece, professora, quando esses cromossomos ficam visíveis? Quando você está em laboratório e você começa a fazer a indução desse processo, você vê somente ali o nucleolo, você não consegue ver aquela massa, a cromatina, que é o DNA, que de forma que a gente não consegue ver, a gente vê só uma parte escura na região nuclear. Quando a gente fala que ele está condensando, e aí didaticamente a gente visualiza isso, tá? E também em natura a gente visualiza os cromossomos naquela forminha como se a gente fosse um X, tá? Não é o X da Xuxa, mas o Xzinho, tá bom? Então eles começam a se condensar e quando a gente fala condensar, vocês vão lembrar lá do Xzinho, tudo bem? Deixa eu passar para cá para marcar texto. Ok. O nucleolo começa a desaparecer, ou seja, toda aquela região ali que vai formar o núcleo começa a ela começa a desaparecer, tá? Então, o que a gente vai ter aqui? Na prófase, ocorre o aumento do volume do núcleo, tá? Os filamentos de cromatina, que é o material genético, começam a se condensar, e aí eles vão ficar nesse formato de X. Os núcleos vão desaparecer, tá? O par de centríolos dirige-se para as extremidades, ou seja, para esses pontos aqui. Então, em cada célula, aí a gente lembra, célula animal, você vai ter o parzinho de centríolos, que são aqueles microtúbulos, aquela trinca de 3 para 9, lembram que vocês viram lá no primeiro ano? E aí essa trincazinha sempre em dois centríolos que você tem nessa célula, ela migra então nesse processo de prófase para os polos. Por quê? A partir dos centríolos é que nós vamos ter as projeções do fuso, tá? O chamado fuso cromático, certo? Que são essas reentrâncias que vocês estão visualizando aqui nessa imagem. Deixa eu colocar a canetinha aqui de novo. Pronto. Essas linhazinhas que vocês estão vendo aqui, ó. Essas projeções que são a partir dos microtúbulos, tá bom? A carioteca vai se fragmentar completamente, então você vai essa estrutura do núcleo vai desaparecer e esses cromossomos agora condensados eles vão ficar livres ali para realizar esse balé, né? Eu acho que parece um balé mesmo, que é um coordenado, né? Os cromossomos eles prendem-se às fibras do fuso, porque esses cromossomos, como nós já visualizamos, eles têm uma parte chamada de centrômero, lembram? Que está ali unindo as duas cromátides, que são as duas perninhas desse X. Eles, então, se prendem, tá? A uma região específica que vai se formar nesse processo de divisão celular. Então, se prendem a esses centrômeros e aí eles acabam se ligando a esse fuso mitótico. Para quê, professora? Para que numa das fases que nós vamos já ver, que vocês devem estar lembrando, eles vão migrar, os cromossomos vão migrar para a extremidade onde estão os centríolos, tá bom? Olha aqui. Então, nessa imagem, a gente consegue visualizar esse material nuclear se fragmentando, ele vai desaparecer. Aqui os centríolos começam já a migrar, cada um para uma extremidade, certo? As fibras dos microtúbulos ou fibras de Aster começam a irradiar, tá? Para se prolongar e irem ao encontro de quem? Dos centrômeros, que estão aqui, ó, gente. Nessa região aqui que vocês estão vendo, também existem os microtúbulos bem no meio, ou seja, bem no centrômero desses cromossomos, nós temos os chamados de cinetócoros. É como se fossem uns botõezinhos bem no meio dos centrômeros, ou seja, bem no meio desse. Deixa eu colocar aqui de amarelinho. Ver se eu consigo aqui. Aqui, ó. Então, aqui existem os cinetócoros que vão se formar sobre esses centrômeros,
tá? Que ligam as cromátides irmãs e vão começar a irradiar esses microtúbulos para se ligar às fibras do fuso, tudo bem? Para que essas cromátides, numa determinada fase, que a gente vai já ver na sequência, carregue, transporte esses cromossomos para as extremidades. E aí a gente chega na fase da metáfase, né? Ou seja, a metade do processo ali, né? Certo? Os cromossomos nessa fase encontram-se alinhados em um mesmo plano na região equatorial da célula, denominada de placa metafásica ou placa equatorial, tá? Como vocês estão visualizando aqui, ó. As cromátides irmãs, elas estão unidas pelos centrômeros, elas permanecem aqui, ó. As cromátides irmãs estão aqui, tá? E aí a gente segue para a anáfase. Então, na metáfase, os cromossomos estão tudo na placa equatorial ali, no meio da célula. Tudo bem? Aí eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui nessa imagem, ó. Na metáfase, perdão. Na metáfase da mitose, presta atenção. Olha como é que estão os cromossomos. Eles estão aí como se fosse um acima do outro, unido com as suas cromátides, cada um cromossomo ali de cores diferentes que representam os cromossomos ali homólogos, né? E aí a gente vem para a anáfase. O centrômero de cada cromossomo duplicado divide-se longitudinalmente, separando as cromátides filhas. Então, o centrômero agora, nessa fase, vai se duplicar. Por quê? Porque cada um desses novos cromossomos vai ter que ter essa região, tá? Os centrômeros, para depois formar novas cromátides, para separar novamente. É um ciclo, lembrem disso. Passam a ser chamados de cromossomos filhos, né? Porque eles estão ali fragmentadozinhos, né? E são puxados para os polos opostos da célula. Então, na anáfase da mitose, migração das cromátides para as extremidades do polo. Tudo bem? Orientadas aí pelas fibras do fuso. Quando os cromossomos filhos atingem os polos das células, termina então a anáfase. Aí aqui a gente tem uma imagem, olha, eles migrando, sendo puxados, aqui essa imagem perfeita, ó, bem no centro, sendo puxada pelo centrômero, né, a região do cinetócoro ali, pelas fibras do fuso, tá? Aí a gente chega na última fase, que é a telófase, onde os cromossomos filhos atingem os polos, certo? Já estão lá. Ao desaparecimento do fuso mitótico, então todas aquelas fibras elas vão desaparecer também como um passe de mágica, por isso que eu chamei balé, né? Ocorre uma reorganização da membrana nuclear, então você começa a visualizar aqui, ó, a membrana ou a carioteca começando a se formar. Olha aqui a citocinese já acontecendo, ó. Tá vendo? Vamos lá. E reaparecimento dos nucléolos, tá? As células filhas se separam, ok? Aí a gente tem a citocinese. A partição em duas cópias é chamada de citocinese e ocorre de fora para dentro. Que é isso? Essa força vem de fora para dentro. É como se eu pegasse um balão, apertasse. Quem nunca fez isso, né? Eu faço um estrangulamento no balão, ele fica de um lado e do outro da minha mão, da palma da minha mão, tá? Então, essa força chama-se força centrípeta, que ocorre no processo de citocinese da mitose em células animais. Uma observação aí, tá? Perceba que a citocinese é, na verdade, a divisão do citoplasma, né? Essa divisão pode ter início já na anáfase, dependendo da célula que a gente está em questão. E aí é o detalhe que é a mitose na célula vegetal, em que algumas características são distintas, porque essa unidade celular, ou seja, a célula vegetal, ela tem uma parede, lembram? Parede celular? Perfeito. Então, o processo vai acontecer normalmente, a prófase, a metáfase, a anáfase, certinho? Só que vai chegar na fase de telófase e ela vai ter que entrar no processo de citocinese. Só que é diferente. Aí diz o seguinte, ó, há duas diferenças,
que podem ser destacadas em comparação com o que ocorre na célula animal, que é aquela que nós estávamos falando até então. Dentro da célula vegetal, a mitose ocorre sem centríolos. Anote aí no seu caderninho. Não tem centríolos na célula vegetal. Porém, olha para cá, ó. Você tem os fusos, vocês têm a formação dos microtúbulos que vão formar o fuso cromático ali, tá? Para poder se prender ao cinetócoro para puxar na fase de anáfase essas cromátides, tudo bem? A partir de certos locais correspondentes aos centrosomos, irradiam-se as fibras do fuso, como eu mostrei aqui em cima, nessa imagem aqui. Uma vez que não há centríolos, não existe áster. Por isso a gente chama de fase anastral, tá? Porque não forma a fibra do áster, que é como ocorre lá na célula animal, devido à ausência dos centríolos nas células vegetais. Perfeito, galera? A citocinese também tem uma outra diferença, que ela é centrífuga e não centrípeta, ou seja, ela não ocorre de fora para dentro. Aqui na célula vegetal, você vai ter essa força acontecendo de dentro para fora. Ela vai acontecer dessa forma, essa força vai sendo interna até desfragmentar aqui e formar outras duas células, né? Progressivamente, a placa celular cresce em direção à periferia, ao mesmo tempo, no interior da vesícula, ocorre a deposição de duas substâncias importantes, que é a pectina e a hemicelulose, ambos polissacarídeos, certo? Que aí vão constituir essa outra unidade. Muito bem, galera, agora a gente vai entrar para a meiose, tá? Que é a segunda divisão celular. Ao contrário da mitose, que ocorre em células somáticas, essa vai envolver apenas as células reprodutivas, ou seja, nós estamos falando de estruturas, de uma divisão que vai acontecer nas gônadas masculina e feminina, nos testículos e nos ovários, perfeito? E aí ela envolve, então, duas fases, anote também no seu caderninho para você relembrar. Nós temos a fase de reducional e a fase equacional. Na fase reducional, o que vai acontecer, professora? Você vai ter uma diminuição dos cromossomos, tá? E aqui a equacional, que você vai ter de uma célula, você vai ter no primeiro momento duas, de uma você vai ter duas, e aí depois você vai ter, no final do processo todo, as 4 unidades celulares, por isso que chama equacional. Tudo bem? Deixa eu apagar aqui, porque tem umas aqui. Pronto. E aí, em cada uma delas, você vai ter prófase, metáfase e anáfase, só que sendo 1 e sendo 2. Tudo bem? E o que é a meiose? A meiose ocorre apenas nas células das linhagens germinativas, masculina e feminina, e uma célula dá origem a 4 novas células com a metade do número de cromossomos. Por que é metade? Porque a fase reducional já ocorreu, ela acontece lá de primeira, tá? O que é importante desse processo de divisão celular? Variabilidade gênica. Vocês vão entender, quando a gente for falar de cada fase, por que ela proporciona essa variabilidade genética, tá bom? E aí, então, vamos às fases. Aí é meiose 1, como a gente falou, que vai envolver a fase reducional, tá? Na fase de meiose 1, nós temos prófase, metáfase, anáfase e telófase, como a gente já mencionou. Só que na prófase 1 da meiose, você vai ter 5 sequências de eventos. Aí aqui, galera, professor, eu não vou lembrar disso tudo na hora da prova, é verdade, mas você tem que lembrar que dentro da prófase 1, que é a fase reducional, essas 5 fases acontecem, você precisa lembrar obrigatoriamente de todos os nomes, mas você precisa saber o que vai acontecer, porque tem um fenômeno aqui que vai acontecer que é importantíssimo para a variabilidade genética, tá? Então, eu tenho a fase leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e a diacinese, ok? Dentro da fase do leptóteno, o que eu vou ter? Os cromossomos duplicados vão começar a condensar.
Isso não acontece na prófase da mitose? Acontece. Condensamento, fragmentação aí do nucleolo, né? A carioteca vai desaparecer, até então aí tá tudo ok. Na fase do zigóteno, você tem uma formação bivalente. Olha o que acontece. As cromátides, aliás, os cromossomos, eles se unem às suas extremidades, tá? Que a gente chama aqui, ó, formação do complexo de sinapses. Eles se conectam. Por que eles se conectam ali? Porque vai acontecer um momento muito importante para a variabilidade genética, que é o evento chamado crossing over, que só vai acontecer na fase de paquíteno. Então, dentro da prófase 1, os eventos, dentro das 5 fases, a fase paquíteno é a fase de grande relevância, porque após a formação das sinapses ali, que a gente chama de os quiasmas ali, você vai ter o crossing over, que eles vão trocar extremidades desses cromossomos. E agora eles não vão ser mais iguais, olha aqui, ó. Ele tem trechos do outro cromossomo homólogo, tá bom? E aí isso vai ser perceptível aí até o final da fase de acinese. E é esse crossing over que vai permitir essa variabilidade. Seguindo para metáfase 1, você vai ter eles o quê? Alinhados. Agora olha a diferença. Lá na metáfase da mitose, você tem um cromossomo em cima do outro, lembra? E eles não têm esse detalhe aqui, ó. Já aconteceu na fase do paquito no crossing over. Você tem os pontos de quiasmas aqui. Eles já estão diferentes. Eles não são os mesmos cromossomos, tá bom? E aí, na anáfase, em vez de acontecer a separação das cromátides irmãs, os cromossomos migram todos, eles migram inteiros, ó, para as extremidades, tá bom? Eles permanecem com as 2 cromátides e eles são conduzidos pelo centrômero para as extremidades juntos. Tudo bem? Isso na anáfase 1. E na telófase, professora, reaparecimento da carioteca e do nucleolo, ocorre então a citocinese, já com os cromossomos ali, com os crossing over marcando ali, tá? E aí a gente vem para a meiose 2, que é o quê? Equacional, tá bom? Na meiose 2 equacional, você vai ter as 4 fases do mesmo jeito, com os mesmos nomes, mas os eventos são diferentes, distintos, então a gente só observa. Então, na prófase 2, você vai ter novamente a desconstituição aqui da carioteca, condensamento novamente dos cromossomos, eles vão começar a se tornar visíveis, ou seja, formar os xizinhos, tá bom? Na metáfase 2, aí o ponto de diferença também, ó, olha como é que eles estão. Eles não estão, mas didaticamente, né, a gente ilustra assim. Eles não estão mais na vertical, eles estão na posição horizontal, ali na placa equatoriana, tá bom? E aí você tem esses cromossomos ali alinhadinhos. Professora, como é que eu vou conseguir diferenciar a metáfase 2 da metáfase 1 e da metáfase da mitose, professora? Lá na mitose você tem os cromossomos alinhados e eles estão normalmente didaticamente alinhados ali na vertical, tá? E outra, os cromossomos não sofreram crossing over, então eles não têm essa diferença de coloração. Na metáfase 1, você vai ter os 2 pares de cromossomos juntos. Eles vão estar aqui, ó. O outro cromossomo vai estar aqui, ó. Tá? Então, você consegue sim diferenciar. Ok? Cadê? E aí, a gente tem a anáfase 2. Agora sim, separação das cromátides irmãs. Agora, os 2 cromossomos ali vão migrando. Por que a gente está vendo isso tudo aqui, ó? Porque ao final desse processo, você vai ter 4 novas células, tá bom? E aí a telófase, separação desse material citoplasmático, ok? Ocorrendo aí a força na célula vegetal, a força centrífuga, né? De fora para dentro. E aqui, gente, a gente tem uma visualização, tá? Geral do processo de divisão celular. Olha só. Mitose e meiose são divisões celulares que obedecem a um ciclo celular, certo? Nesse ciclo celular,
você vai ter a fase inicial ali da intéfase, para depois da sintéfase, que tem as 3 fases, gap 1, S e gap 2, você vai ter ou mitose ou meiose. E aí, todas elas obedecem às 4 fases, prófase, metáfase, anáfase e telófase, tá bom? São 4 fases. A fase citocinese é a fase que vai acontecer ali para todo mundo, que é a divisão citoplasmática, tá bom? Ou essa célula vai sofrer um estrangulamento ou ela vai sofrer uma força de dentro para fora, no caso da célula vegetal. Perfeito. Aí você tem, então, aqui essa visão geral, que é bem legal para você colar, anotar aí no seu caderninho, ou fazer essa ilustração aí para você se lembrar. Então, como a gente pontuou, fase de intéfase, aquela fase em que ela vai estar se preparando, duplicação do material genético, a produção de mitocôndria, produção de ribossomos, ele vai estar armazenando energia, lá no gap 2, armazenando energia, ATP, acumulando ATP, produzindo. Por isso que ela fez lá na gap 1, ela produziu bastante mitocôndria, porque no gap 2 ela vai, então, realizar essa atividade metabólica para produzir grande quantidade de ATP, ou seja, de energia, né, para que todo o processo de divisão celular aconteça. Certinho? E aí a gente está falando de meiose. Então, na meiose, ela tem fase 1, ou meiose 1 e meiose 2. Meiose 1, você tem na prófase as 5 fases, tá? Dentro da terceira fase, da prófase 1, o paquíteno, onde ocorre o quê? Crossing over. E aí depois você tem os pontos de quiasma, que são essas regiões aqui, ó. Ai, canetinha. Cadê a borracha? Pronto. Agora a canetinha. Que aí você tem aqui, ó, essa união das cromatidezinhas diferentes, de cromossomos diferentes, para que haja essa variabilidade genética. E aí depois, ó, essa variabilidade, ela é sequencial aí em todas as outras unidades celulares que vão estar acontecendo. Lembra a fase 1, reducional? Primeiro vai haver uma redução do número de cromossomos. Se era uma célula com 46 cromossomos, agora ela vai ser uma célula com 23. E aí isso tudo vai seguir aqui. Porque nós estamos falando do processo de meiose, que tem relação com o desenvolvimento das células reprodutivas. Quais células? Os gametas masculinos e os gametas femininos, tá certo? Ovários e espermatozoides. Que ao final dessa fase, nós vamos ter 4 novas células, e essas 4 novas células com cromossomos que tem, olha aqui, ó, é bem legal essa imagem. Esse cromossomo aqui tá verde e roxinho, esse cromossomo aqui tá verde, roxinho e verde. Ou seja, eles são cromossomos que sofreram essa diferença a partir da fase do paquíteno, lá na prófase 1, da meiose 1, e que ocasionalmente levaram a esse arranjo diferenciado para que essa variabilidade genética aconteça. E por que é tão importante essa variabilidade genética, gente? Porque no ambiente onde esses organismos estão presentes, podem ocorrer vários eventos, fragilizando esses organismos ou tornando eles não adaptados o suficiente. E aí pode ser que eles desapareçam, mas com a variabilidade, você tem uma probabilidade maior desse organismo se adaptar e se ajustar a esses novos eventos. Galera, é isso aí. A gente vai finalizando essa aula e a gente fica depois com a nossa revisão. Tchau!